Anteriormente em Liga da Justiça Espetacular, a Liga da Justiça Internacional foi dissolvida pela ONU, e quando alguns dos membros da Liga da Justiça Europa morreram ou desapareceram, incluindo seu líder Capitão Átomo, a Embaixada de Londres foi abandonada. Pouco tempo depois, antigos membros da Liga Internacional precisaram se reunir para resgatar um grupo de diplomatas, o Homem Elástico, Sue Dibney e o Superman, que estavam sendo feitos reféns pela gangue de espadas em um parque de diversões na Flórida. Com os reféns a salvo, Superman e Hal Jordan decidiram que era hora de começar uma nova Liga da Justiça e recriaram a Liga da Justiça Europa e a Liga da Justiça América. Superman lidera a nova Liga da Justiça América, mas Hal Jordan não pode ficar na Terra para liderar a nova Liga da Justiça Europa, pois o setor 2814 já tem Guy Gardner como seu Lanterna Verde. Então, como a Liga da Justiça Europa vai continuar a existir sem alguém para liderá-la? É o que nós vamos descobrir agora. Na antiga embaixada da Liga Internacional em Londres, os membros da Liga Europa experimentam seus novos uniformes. Kara Starr, a poderosa, quer saber por que Ralph Dibney, o Homem Elástico, está olhando para ela, assim como para Vivian Daramis, a Raposa Escarlate, e Kimi Roshi, a Doutora Luz, enquanto elas trocam de roupa. Ela bate a porta na cara do herói detetive, que fica com o pé preso, acertando em sua própria cabeça, quando finalmente consegue soltá-lo. Ralph não estava mal intencionado, apenas procurava um lugar para vestir seu também novo uniforme. Quase todos os membros da Liga da Justiça Europa conseguiram novos uniformes feitos por um renomado estilista francês, Paul Gambi, que Sue Dibney, a coordenadora da equipe e esposa de Ralph, conseguiu para a primeira aparição da equipe numa reunião festiva com possíveis investidores das Nações Unidas. Ralph não está feliz com as mudanças, mas sua esposa não se importa. A reunião começará em 4 horas e é preciso se apressar para que tudo esteja pronto na hora. Enquanto os heróis se arrumam, Sue recebe o inspetor Marple da Scotland Yard, a polícia de Londres, para contar-lhe que, semanas antes, quando estava desativada, a embaixada foi invadida por algum tipo de ativista anti-super-heróis. Sue e Doutora Luz tinham ido à embaixada antes do restante da equipe, após conseguirem autorização para reabri-la provisoriamente e testar alguns equipamentos desenvolvidos pela Doutora Roche, e encontraram um homem pichando o interior do local. Ele roubou um dos aparelhos dela, uma varinha teleportadora ainda em fase experimental, e desapareceu. Elas ainda não sabem exatamente todo o potencial da varinha, o que torna o homem desaparecido muito perigoso. O inspetor garante que fará tudo ao seu alcance para capturar o homem e recuperar o aparelho perdido, e começa sua investigação, lendo as misteriosas frases escritas na parede pelo invasor. Frases confusas e aparentemente sem sentido, ou profundamente filosóficas como "o significado está morto" e "um cardápio é tão bom quanto um mito" enfeitam a parede da embaixada. A polícia logo se dá conta de que a mente por trás da invasão é mais complexa ou mais perturbada do que a média. No quarto, Vivian corta os cabelos de Kimil com suas garras, e a doutora expressa seu nervosismo em mudar tão drasticamente de visual. Vivian afirma que não há o que temer, pois a mudança a tornará mais atraente para os homens. Ela é logo interrompida por Kara, que diz que a verdadeira dignidade de uma mulher não está em sua capacidade de controlar homens, como a Raposa Escarlate acredita, mas em sua autoconfiança e dignidade pessoal. Provocativa como sempre, a Raposa rebate a poderosa, perguntando o porquê do decote enorme que ela sempre usa em todas as versões de seu uniforme, se chamar a atenção masculina não é importante. Kara diz que seus uniformes apenas mostram o que ela é, feminina, saudável e forte, e que se os homens quiserem se degradar olhando e babando para o corpo dela, é problema deles. Ela não tem que pedir desculpas pelas atitudes de outras pessoas que estão além do seu controle. Vivian insiste em sua provocação e ironiza a fala de Karen, comentando que está surpresa com o que ela diz, já que o autocontrole emocional da poderosa não é seu superpoder mais bem desenvolvido, e toda a comunidade super-heróica sabe disso. Para o prazer da raposa, Kara finalmente explode, mas a Doutora Luz, com sua calma em comum, oferece ajuda à sua companheira de equipe bipolar, contando que, logo que ganhou seus poderes, sofria do mesmo transtorno, que é comum em mulheres superpoderosas, mas curável com o devido tratamento, e ela pode indicar seu médico. Kara hesita em sua resposta, pois aceitar ajuda implica em antes admitir que existe um problema. Na sala de monitoração, Arthur Curry, o Aquaman, e Wally West, o Flash, conversam enquanto Arthur trabalha nos aparelhos de comunicação da Liga Europa. Wally comenta que Arthur tem trabalhado demais, e Aquaman responde que se ele parar de trabalhar, a Liga Europa vai ruir de vez, já que nenhum líder oficial eles têm no momento. Monsieur Paul encontra os dois e quer mudar seus uniformes,
Mas os dois heróis clássicos se recusam a mexer em seus visuais consagrados. Aquaman manda o alfaiate ir usar seu tempo e habilidade com outros membros que estejam mais interessados, e manda o Wally também ir trabalhar em alguma coisa. O Flash diz que Aquaman manda demais para quem não quer ser líder, e o Atlante responde que só não aceitou ser líder da Liga porque suas obrigações como rei de Poseidones tomam demais do tempo dele. West sai da sala de monitoração, indo se preparar para a apresentação da equipe, e pensa que é muito bom que Arthur não seja o líder oficial do time. Contudo, ele não consegue imaginar nenhum dos outros membros como líder, inclusive ele mesmo. Enquanto isso, do lado de fora da embaixada, um homem grita contra o imperialismo americano, representado pelos super-heróis, dizendo que todo o significado é uma mentira, que toda forma de linguagem é uma mentira, e que só podemos saber o que nossa mente permite. Pela janela, Bruce Wayne observa o protesto e pergunta a um dos outros convidados da festa, o Sr. Ruskin, o que é aquilo. Ruskin explica que é apenas um artista local, desconstrucionista, ressentido por ter tido a proposta de exibição de sua arte rejeitada. Ele explica também a Bruce que o desconstrucionismo é uma visão acadêmica que acredita que todo pensamento é ditado pelas estruturas da mente e linguagem e que, portanto, nenhuma criação humana pode revelar nada a não ser sobre si mesma. Ou seja, qualquer esforço para criar significado e valor é sem sentido. O sujeito lá fora queria fazer uma exposição artística na qual era apresentada uma peneira com bonequinhos de super-heróis derretidos pela metade, passando por ela. Obviamente a exposição não foi aprovada, e o artista agora está inconformado. Depois de ouvir atentamente, Bruce Wayne responde que gosta de ordem, clareza, certeza e propósito, e, portanto, está muito mais interessado em super-heróis do que em desconstrucionismo. Completamente ignorado pela elite dentro da embaixada, o artista frustrado do lado de fora decide mostrar o significado da falta de significado com a varinha mágica tecnológica que ele impunha. Fora do salão, Sue está apreensiva, pois o Flash e a Poderosa ainda não chegaram. Ralph se adianta para acalmar sua esposa, mas ela fica ainda mais nervosa por ele acabar se expondo para a imprensa, sem parte de seu uniforme novo. Em meio ao nervosismo, Sue ouve a voz do Sr. Ruskin, que avisa que os convidados já estão reunidos esperando para conhecer a nova equipe. Kara e Wally chegam a tempo e, para a maravilha dos possíveis investidores, Sue apresenta a nova Liga da Justiça Europa. A imprensa e os convidados fazem perguntas às celebridades super-heróicas, enquanto Wally pergunta a Arthur o que ele achou do novo traje da Poderosa. Aquaman diz que nem reparou, e o Flash responde que Arthur está realmente focado demais do lado trabalho da Liga da Justiça, porque certamente Kara reparou em Arthur. Num outro canto do salão, Sue Dibney conversa com Bruce Wayne sobre o problema da falta de um líder para a equipe, quando são interrompidos por Catherine Colbert, o antigo contato da Liga Europa com as Nações Unidas. Ela conta que agora trabalha como oficial especial da ONU nas Forças Paranormais, o que inclui cuidar de todos os assuntos relacionados às Ligas da Justiça. Sim, as duas, América e Europa, o que faz dela não apenas o chefe de Sue Dibney, mas também de Maxwell Lord. Num outro canto do salão, a Doutora Luz conta a um outro convidado da festa que está preocupada com os aparelhos tecnológicos que ela trouxe à Europa do confronto das ligas contra a gangue de espadas na Flórida e que desapareceram. Porém, para seguir com a conversa, ela diz que talvez esteja preocupada demais e que aquilo não vai dar em nada. Do lado de fora, porém, o artista desconstrutivo frustrado fala sozinho sobre os experimentos que tem feito com a varinha tecnológica que roubou. Ele transforma uma pomba trocando a cabeça dela por uma flor. "Gloriosa falta de sentido!" ele exclama. "Um cardápio é tão bom quanto um mito. A ordem é só uma brincadeira que o caos faz com a gente. Nós só podemos saber o que a linguagem pensa que devemos saber. Nós somos humanos só porque nós acreditamos na ficção do humano. A arte é só a escalada da falta de sentido. Heróis são só escaladas do auto-engano. Hora de desconstruir os dois." E com essas palavras filosóficas, ele ataca a embaixada, misturando os convidados com o prédio. O caos se espalha pelo salão e Kimio logo avisa a todos que isso com certeza foi causado pelo maluco que roubou a varinha da gangue de espadas, que na verdade tinha sido fornecida pelo mestre das armas e portanto é de origem totalmente desconhecida. Pode ser de qualquer lugar do universo ou até de outra dimensão. O Flash logo ordena à liga que saia em busca do ladrão, mas ao chegarem do lado de fora em alta velocidade, colidem contra uma igreja que não estava lá anteriormente. O caos se espalhou por toda Londres também e o autor dessa obra de arte deixou sua assinatura em todos os lugares.
lugares. Deus é arte, e a arte está morta. A morte é a falta de sentido, e a falta de sentido é só um rapaz com um nome bobo, diz um gato com uma cara de gente que passa sorrateiro. Assustada, Raposa Escarlate mostra aos outros o nome Desconstruto, assinado no topo da igreja. Aquaman diz que eles precisam deter esse cara urgentemente, mas o Flash rebate com a indagação. Como? Isso é loucura. Não faz nenhum sentido. Como é que se luta contra o que não faz sentido? É quando uma voz diferente e inesperada é ouvida pelos perplexos membros sem líder da nova Liga da Justiça Europa. Se luta com a mente. Não há nada que não possa ser domado pela mente. Batman, o Cavaleiro das Trevas, está entre nós. E Sue Dibny já sabe quem deve ser o novo líder de sua liga. Kara e Wally querem atacar Desconstruto, mas Batman diz que é preciso observar antes de atacar. Enquanto Ralph e Kymio discutem com Kara e Wally a favor do ponto de vista do morcego, Batman desaparece e a Poderosa e o Flash assumem a liderança indo à caça do vilão caótico. O Cavaleiro das Trevas observa Wally e Kara do alto da embaixada. Enganado por Desconstruto, o Flash cai no rio Tâmisa, mas Poderosa o avista e sai em perseguição atrás dele. Contudo, ao entrar no prédio onde o vilão se esconde, a heroína fica surpresa ao se defrontar com um verdadeiro País das Maravilhas britânico, criado por Desconstruto, através de sua varinha roubada, que logo é desabado em cima dela. De longe, o Batman apenas observa e aprende. Na embaixada, Doutora Luz e Raposa Escarlate discutem enquanto tentam encontrar alguma arma, dentre todas as coletadas no episódio do sequestro do Parque da Flórida pela gangue de espadas, que seja capaz de contrapor a varinha roubada pelo Desconstruto. Sue perde a paciência e liga para Scotland Yard para verificar se eles não têm seu próprio bate-sinal para localizar o Batman. Afinal de contas, com um líder, a Liga Europa teria uma chance muito maior de resolver essa crise. Mas, para a surpresa de todos, as linhas de comunicação também foram afetadas pelo ataque do vilão. Enquanto isso, Desconstruto ataca o Museu de Londres usando um trem de metrô. Ele caminha pelos corredores e saguões alterando as obras de arte históricas e dando vida a algumas delas. E é dando vida a uma esfinge babilônica que ele sai voando do local triunfantemente depois de espalhar o caos e a desconstrução por todo o seu caminho. Flash e Poderosa retornam à embaixada da Liga, enquanto Aquaman e Doutora Luz tentam entender a natureza da tecnologia da varinha do Desconstruto. Eles descartam a possibilidade de ser um truque de luz, e para o desespero de Sue, além do Batman, parece que seu marido, o Homem Elástico, também sumiu. Nos escombros do prédio onde houve o embate entre Poderosa e Desconstruto, Ralph tenta entender as pistas que encontra ali, quando é interrompido pelo Batman, que pergunta se ele descobriu alguma coisa. Ralph responde que descobriu que o vilão não consegue de fato criar nada, apenas recombinar as coisas próximas a ele. Batman diz que como Desconstruto deixa as testemunhas de seus ataques vivas, com rotas de fuga e evita confrontos diretos com os super-heróis, sua principal motivação deve ser a necessidade de atenção. Subitamente, os dois heróis veem surgir no céu uma frase escrita nas nuvens que diz: "Beije-me, Hardy." Batman imediatamente parte, concluindo que Desconstruto está fazendo uma referência às últimas palavras do Lord Horatio Nelson na Batalha de Trafalgar, e através disso está dizendo a Liga onde ele está. Enquanto se dirige à Praça Trafalgar, o monumento mais alto de Londres, o Homem Elástico desloca seu pescoço até o restante da Liga para avisar para onde devem ir. No topo do monumento, Desconstruto continua a fazer seus discursos sem sentido, chamando os heróis à batalha. Kara voa furiosa em direção à praça, mas antes que chegue lá é interceptada pelo Batman, que diz a ela para ter cautela para não avisar Desconstruto sobre a presença deles, porque é preciso continuar identificando padrões para finalmente derrotá-lo. Poderosa rebate e começa uma discussão, dizendo que ela tem tanto poder que o Batman nem consegue sonhar, e que ela vai fazer algo agora, ou o vilão vai destruir Londres. Contudo, a discussão é interrompida com a chegada do restante dos membros da Liga da Justiça Europa. Doutora Luz diz que um ficar contra o outro não vai ajudar, e Sue relembra que o que eles mais precisam agora é liderança. Sue elogia a inteligência, experiência, julgamento, conhecimento e racionalidade do Cavaleiro das Trevas, convencendo Aquaman, Doutora Luz, Raposa Escarlate, Flash, Homem Elástico e até mesmo Poderosa de que ele é o melhor líder possível para a Liga da Justiça Europa, e eles devem seguir suas ordens. Quando todos estão de acordo, Batman responde que não se comprometerá em ser líder, pois ele não participa mais de equipes.
Londres. Lembrando que nessa cronologia, ele já tinha sido membro da Liga da Justiça e dos Renegados, além da relutante parceria com o Tim Drake como Robin que ele tinha naquele momento. O fato é que ele ainda não estava totalmente recuperado da morte do Jason Todd, o segundo Robin, e não queria se responsabilizar pela vida de outras pessoas durante suas missões e investigações, preferindo se colocar em risco sozinho. Sue fica confusa diante da recusa do morcego e Kara reage com fúria, dizendo que já que ninguém quer fazer nada, ela vai fazer. Wally tenta detê-la, mas recebe um belo de um sopapo na cara como recompensa. Quando a Poderosa se aproxima de Desconstruto para atacá-lo, ela é interrompida pelo gigantesco monumento de Horatio Nelson, que a atinge com um cruzado de esquerda certeiro. Isso apenas irrita Kara ainda mais, e ela contra-ataca a estátua, tentando chegar ao vilão que a controla, insultando ele com palavras como insano e lunático. Ralph chega ao local da luta trazendo consigo Wally, Vivian, Arthur, Sue e Batman, enquanto que Mil chega voando. O Homem Elástico cogita a possibilidade de usar o ataque de fúria de Kara a favor deles. Enquanto ela mantém o vilão distraído, o restante do time o ataca por trás. Porém, antes que a ideia possa ser executada, Kara quebra os braços da estátua de Horatio Nelson e Desconstruto usa sua varinha para trocar os braços de Kara com os braços do monumento. Enquanto a heroína está distraída pela surpresa da jogada de seu adversário, ela é fatalmente atingida, tendo sua cabeça decepada pela estátua de Horatio Nelson, usando os próprios braços dela. A Liga da Justiça Europa fica em choque diante do corpo decapitado de sua companheira, estirado no chão da Praça de Trafalgar em Londres, enquanto o algoz da heroína comemora seu feito incrível. O Flash é tomado pela ira e avança cegamente para atacar Desconstruto, que abre um portal e transporta o Velocista Escarlate para os céus de Londres. Felizmente, Wally consegue se salvar antes de chegar ao chão, se segurando em um dos ponteiros do Big Ben. Também tomada pela fúria, a Raposa Escarlate quer atacar Desconstruto, mas é detida pelo Homem Elástico, que está preocupado com o que o vilão pode fazer a ela. O maluco faz mais um discurso se gabando de sua vitória, deixando seu rosto na bandeira da Inglaterra e em outras partes da cidade. Aquaman ordena a Liga que recue de volta à embaixada, levando o corpo de Kara com eles. Contudo, as pessoas comuns que assistiram a todo o ocorrido estão chocadas e preocupadas com a aparente derrota dos heróis, com a constatação de que a Inglaterra está incomunicável com o mundo exterior e com a onipresença do Desconstruto, cujo rosto agora é visto em vários pontos do país, desde a bandeira até os quadros dos mais importantes museus de Londres. De volta à sede da Liga da Justiça Europa na Embaixada, o corpo e a cabeça de Kara descansam sobre uma cama de necrotério, e os membros da Liga, inclusive o Alfaiate, lamentam sua perda. A Doutora Roche, porém, percebe que as ondas de luz ao redor do corpo da Poderosa se comportam diferente do que é esperado para um cadáver. Talvez Kara não tenha morrido de verdade. Ralph conclui que o poder de Desconstruto não é 100% real, mas alguma coisa que é um pouco mais do que uma ilusão. Batman então revela o que descobriu sobre a vida do vilão, com a ajuda de um dos seus contatos no mundo artístico de Londres. O nome verdadeiro dele é Archie Tipple, um artista de consciência política que ficou desiludido por conta das mentiras do mundo. Ele passou a usar sua inteligência contra o establishment cultural e contra sua própria família violenta. Obcecado pelo filósofo holandês Paul de Man, Archie passou a acreditar que a linguagem tem o poder do auto-engano e que a arte e a civilização são mentiras que devem ser destruídas pela superioridade do intelecto. Ele chegou a bombardear um restaurante com baleias de plástico para ilustrar as alegações de Michel Foucault de que um cardápio carrega tanto significado quanto o livro de Moby Dick. Por isso, ele escreveu nas paredes que um cardápio é tão bom quanto um mito. Subitamente um portal se abre no meio da sala e o Wally West chega correndo desnorteado. Ele explica que não estava conseguindo voltar à sede, pois estava sendo levado por portais a lugares aleatórios de Londres. Isso mudou apenas quando ele fechou os olhos, pensou na embaixada e correu. Batman então conclui que o poder do Desconstruto funciona como uma resposta ao pensamento da vítima. Quanto mais pessoas acreditarem na realidade dele, mais poderosa essa realidade ficará. Mas fechar os olhos não será o suficiente para se livrar do vilão de uma vez por todas. Vivian defende a ideia de que para deter o cérebro de alguém é necessário contra-atacar com sentimentos. E Arthur completa dizendo que para detê-lo, eles devem combinar mente, espírito e força física. E o Batman finaliza dizendo que acha que sabe como fazer isso. Raposa Escarlate, Aquaman, Flash, Homem Elástico, Batman e Doutora Luz carregando um projetor saem em direção ao inimigo para contra-atacá-lo. Quimio testa o projetor na Raposa Escarlate e a duplica instantaneamente. O plano do Cavaleiro das Trevas parece ser abalar a crença do Desconstruto em si mesmo.
Doutora Luz está preocupada se eles vão conseguir encontrar o vilão para confrontá-lo, mas ao voltarem para a Praça de Trafalgar, a preocupação diminui muito, pois Desconstruto é visível em todo lugar. No céu, nas estátuas, nos jornais, nas roupas, nos postes e até nos carros. Ainda assim, Camille se preocupa com a dificuldade em saber a qual deles eles devem se dirigir. Vivian diz para ela relaxar e ficar invisível, pois é hora de trabalhar. A Raposa Escarlate aborda um poste desconstruído com a cara do vilão, que faz a heroína bem-vinda ao mundo da desconstrução. Ela pergunta se agora ele tem tudo o que sempre quis, e ele responde, na forma de poste, que a mente ajuda a ver tudo o que queremos ver, e o que ele quer ver é a si mesmo. Ele completa na forma de um balão carregado por uma criança, e na forma de poste, conclui dizendo que todo grande artista precisa de alguém para incomodar. Vivian responde então que é uma pena, pois ela é difícil de incomodar, e por isso não pode ser desconstruída por ele. O vilão fica irritado dizendo que pode desconstruir qualquer coisa e atira contra ela, mas não consegue atingi-la, para surpresa dele, mas não para surpresa dela. Logo em seguida, Ralph se aproxima derretendo. Ele diz que é um dos filhos do cérebro do vilão, uma das sementes de sua alma, mas que está morrendo agora por conta de como a Raposa Escarlate abalou o mundo e as convicções de Art. Usando seu projetor, a Doutora Luz faz com que várias partes da cidade que antes tinham o rosto de Art Tipo agora tenham o rosto da Raposa Escarlate. Desconstruto acha que é algum tipo de truque, mas fica realmente abalado pela possibilidade de Vivian ser mais poderosa do que ele. Ele então se multiplica e se une numa versão gigantesca de si mesmo. Vivian está em perigo real. Batman ordena ao Flash e ao Aquaman que façam sua parte do plano. Indo em alta velocidade em direção ao vilão gigantesco, Wally arremessa Arthur contra as pernas de Desconstruto, que cai derrubando sua varinha, que é rapidamente pega pelo Homem Elástico. Batman diz a Ralph para usar a varinha, mas ele tem medo e a lança para o Cavaleiro das Trevas, dizendo que ele tem que usá-la, já que ele é o autor do plano. Relutantemente, Batman se agacha para pegar a varinha, e Art diz que não adianta tentar, pois ele não vai conseguir usá-la. Na embaixada, enquanto cuida do que sobrou da Poderosa, Sue implora à equipe de campo que alguém diga a ela o que está acontecendo lá, pois já faz algum tempo que eles saíram e ela está explodindo de ansiedade. Subitamente ela ouve alguém chamá-la dentro da sala. É Kara, que acorda inteira, mas bem confusa, sem saber o que está acontecendo. A porta da sala se abre em seguida abruptamente. A Liga da Justiça Europa está de volta, carregando o Art Tipo derrotado com eles. Londres está de volta ao normal, mas cada membro da Liga da Justiça Europa sente que a cidade não é mais a mesma. Não porque ela não tenha sido completamente restaurada, mas porque eles foram transformados pela aventura que acabaram de vivenciar. E ninguém dentre eles foi mais transformado do que Kara Starr, a Poderosa, que agora se aproxima da Doutora Luz, dizendo que precisa e aceita a ajuda oferecida a ela por Camille para mudar seu temperamento descontrolado. Afinal, esse descontrole a fez literalmente perder a cabeça e quase causou a destruição de todos os membros da equipe. Wally diz que agora sente que eles são uma equipe de verdade, porque conseguiram a liga que precisavam entre suas diferentes características e especialidades para vencer um vilão assustadoramente poderoso e caótico. Sue atribui essa liga à liderança do Batman e diz que a Liga Europa precisa dele para continuar existindo. No entanto, como antes, o Cavaleiro das Trevas diz que deve continuar trabalhando sozinho, apesar de sua contribuição para o sucesso da missão que acabaram de cumprir. Ralph pede $5 ao Wally, dizendo que tinha certeza que o Batman não mudaria de ideia. Isso não consegue esconder sua preocupação de que sem um líder, a equipe vai se despedaçar em breve. É então que uma voz familiar vinda da porta diz que Sue está com sorte por ele ter aparecido. E esse ele é Hal Jordan, o maior Lanterna Verde que o Setor 2814 já conheceu. Será que ele será o novo líder da Liga da Justiça Europa? Mas como fica a questão de que a Terra não pode ter mais de um Lanterna Verde ao mesmo tempo, Guy Gardner, o atual Lanterna Verde, não está disposto a abandonar seu posto. Isso é o que nós vamos descobrir no próximo vídeo.